Olá, pessoal, tudo bem? Salve! Hoje eu queria falar com vocês na nossa série uma tradução que me deu satisfação. Queria comentar sobre a Judy Moody, que não é um livro, é uma série entre a Judy Moody e o Chiclete, que é o irmão da Judy. São 25 livros já que eu traduzi. Já faz 20 anos que eu venho traduzindo esses livros. Traduzi as séries todinha. O último foi agora ano passado. Aliás, um muito legal, Sua Majestade Judy Moody. E eu queria comentar um pouco com vocês. Essa série é escrita pela Megan MacDonald, que é uma escritora americana, tem uma foto dela aqui atrás, e ilustrada por esse Peter Reynolds, que acertou muito bem com os personagens, né? Então é uma dupla, né, da autora com o ilustrador que funcionou muito bem. E essa série faz muito sucesso, as crianças gostam muito, principalmente as meninas, assim de 9 a 11, 12 anos. O livro é bem grandinho, não é muito pequeno não. Inclusive as últimas edições ou tiragens eles têm feito com uma capa mais bonita, toda colorida com glitter, bem mais bonita do que no começo eram as capas, porque as meninas gostam muito e colecionam e perguntam. Eu tenho carinho por esse livro também porque eu divulguei ele lá em Porto Alegre em uma ocasião. Eu fui pela editora Moderna, encontrei o rapaz lá da Moderna que faz a divulgação e nós fomos fazer o sketch da Judy Moody com o Chiclete em várias escolas lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E as crianças adoravam e elas tinham lido os livros. E eu fiz a Judy, botei uma bermudona, porque a Judy é aquela que anda com uma bermuda, ela tá sempre meio de mau humor, né? E ela tem um cabelo encaracolado assim que nunca fica penteado, né? Aquela rebelde. E nós fizemos um sketch que nós bolamos lá, eu e o rapaz, transformamos uma cena do livro num sketch, foi muito legal, levamos em várias escolas e queria falar em especial sobre esse primeiro livro da série, o Judy Moody, essa própria palavra Moody, né, que no livro ela adotou como sobrenome, né, família Moody e tal. Como vocês sabem, Moody quer dizer uma pessoa assim de humor, muda muito de humor, né, aquela pessoa de lua, né, um dia tá de bom humor, outro dia tá de mau humor. E, aliás, eu tenho também carinho por essa palavra, porque foi a palavra que deu origem ao vocabulando. Tudo começou quando eu comecei a traduzir o primeiro livro que me deram para traduzir, assim, no susto, para fazer em uma semana, e era uma história de crime lá, verdadeiro, que aconteceu, e a mulher dizia que o sujeito estava ficando moody, assim, muito esquisito, né, meio de lua, de mau humor, e ele estava muito moody, cada dia mais moody, e eu senti muita necessidade de variar o vocabulário, porque era só moody do começo ao fim. Então eu fiz uma pesquisa em vários dicionários para ver o que é esse moody, e cheguei à conclusão que pode ser uma pessoa que muda muito de humor, ou também uma pessoa mal-humorada, emburrada, que está lá, emburrada. E como esse marido dela que acabou tentando cometer um crime lá, né? Bem, e aí eu anotei uma porção de sinônimos em português para a palavra moody e que deram origem ao vocabulando, se vocês forem ver, tem uma porção de sinônimos para variar. E a Judy Moody, voltando ao assunto dela, é uma menina rebelde que às vezes fica muito chateada e faz grrr, e é uma pessoa assim cheia de ideias e de criatividade e ela faz contraste com uma menina que tem na classe dela, que é a Jéssica, que é toda arrumadinha, que vai para a escola toda de rabo de cavalo, penteadinha, e a Judy vai toda rebelde, né? É uma personagem muito legal, muito simpática, muito querida, muito bem criada, né? Posso até fazer um parênteses aqui para dizer que às vezes me perguntam se eu me sinto coautora dos livros que eu traduzo, e eu respondo veementemente e enfaticamente que não, eu não me sinto autora, porque eu admiro muito os autores, como essa Megan MacDonald, que foi capaz de criar essa personagem, a Judy Moody e o irmão dela, Chiclete, cada um com a sua personalidade e inventando esse monte de aventuras
e cada um desses livros se foca num assunto e ela não dá sermão, não são livros moralistas, são livros de aventuras engraçadas, tem um certo tom educativo, alguns, mas assim, de leve. Bem, e passando um pouco para o assunto da tradução propriamente dita, eu queria me focar nesse primeiro livro da série, que chamava-se Judy Moody, e ficou sendo em português Judy de bom humor, Judy de mau humor, sempre Judy Moody. Bom, tem bastante adaptação, né? Mas um mínimo, né? Um mínimo de adaptação. Como eles me falaram, a orientação foi, não é para dar a impressão que essa história acontece no Brasil. Mas algumas coisas sim, por exemplo, o nome das professoras, que é Mrs. Wilburton, Mrs. não sei o quê, o professor dela é o Mr. Washington, eu adaptei para professor Nelson, né? Lembrei de Nelson Mandela porque ele é mulato, né? Uma coisa bem americana, aqui um professor de terceira série primário sendo homem, né? Então sempre adapto o nome das professoras e algumas outras coisas. Então, bem, para traduzir um livro desse, o que é necessário? Ter bossa, né, para traduzir livro infantil. Eu, como sempre fui louca por Monteiro Lobato quando era criança, né, eu lia 10 vezes cada livro daquela coleção. Eu tenho acho que um bom diálogo aqui para livro infantil, fica gostoso. Hoje eu reli aqui o livro todo, achei que está fluindo bem, os diálogos. E, por exemplo, diminutivos, que é uma coisa que eu já mencionei num outro livro, né, do Harum, aqui também tem muito diminutivo. A Judy ganha uma boneca e ela torce a cabeça da boneca para lá e para cá, e a boneca muda de cara. Então, aí a boneca encrencou e ela diz: Judy resolveu girar a cabeça mais uma vez, só mais uma vezinha. Mas agora, em vez de forçar, girou o botão bem devagarinho, com o máximo cuidado. Aos poucos, a cabeça da Sarah, a Sarah é a boneca, né? Foi virando e sua carinha sorridente, normal, foi aparecendo. Então, vocês veem que o diminutivo ajuda muito, né? Esse tipo de coisa. Bem, no começo da primeira história, a Judy está de mau humor porque hoje é o primeiro dia de aula, de novo acabaram as férias, ela não está afim de ir para a escola, mas ela vai e o professor escreve na lousa umas palavras e pede para as crianças escreverem o máximo possível de palavras com aquelas letras. Então tudo isso eu tive que adaptar, não é? E também o nome dos professores e das professoras, porque em inglês é sempre Mrs. Wilburton e o professor é o Mr. Washington. E eu achei que não fazia muito sentido. Então eu botei o professor Nelson, minha diretora, eu dei nome de Dona Dora, Dona Lourdes, que foi a minha primeira professora do primário, fiz questão de homenagear porque ela foi maravilhosa. Então essa já foi uma primeira adaptação, não é? Agora, o outro livro que eu queria comentar é o Judy Moody Marciana. Esse aqui tem o dia do contrário na escola, né? Tem muitas coisas que se passam na escola. E nesse dia do contrário, o professor estava com a gravata ao contrário, o garoto botou a calça de trás para frente e eles começaram a falar uma porção de palavras ao contrário. Então foi o famoso subir no ônibus, que de trás para frente dá subir no ônibus também. Essa foi uma adaptação fácil porque eu gosto desse assunto, palíndromos. Teve também, está escrito aqui na ilustração, aula na lua. Escrevam aula na lua, vocês vão ver que de trás para frente dá aula na lua. Então foi adaptada a ilustração, aqui foi outra adaptação. Também queria contar para vocês do livro Doutora Judy Moody, onde a Judy tem vontade de ser médica, né? E no início do livro o irmãozinho dela, o Chiclete, está com dor de garganta e vão os dois para a enfermaria, mas a enfermeira não está. Quem está lá é o doutor Osada, que é um esqueleto humano de verdade. Na minha escola também tinha um esqueleto no laboratório de um homem, né, que a gente chamava de Seu Jorge. E o irmãozinho fica com medo do esqueleto e a Judy começa a fazer piadas com o esqueleto, né? Tem a ilustração aqui, ela tá fazendo o esqueleto dar tchauzinho com a mão. Então as piadas com o esqueleto, naturalmente, eu tive que adaptar todas, não é? Em inglês eu vou contar uma piadinha aqui do livro. A Judy pergunta: What does a skeleton take for a cold? Asked Judy. Coffin drops, né? E tá escrito coffin como caixão, né? Com 2 Fs. É uma brincadeira com coffin drops, com um remédio para tosse, né?
Bem, eu tive que inventar uma porção de piadas aqui, acabei me entusiasmando e inventei várias e coloquei assim: Chiclete, vamos ver se você sabe onde o esqueleto gosta de plantar. Não sei. Ah, no cemitério. E como se chama o esqueleto mais inteligente da classe? Deixa eu ver. Um crânio. E depois ela pergunta: Você sabe da onde o esqueleto tira dinheiro? Do caixão eletrônico. Então essa é uma oportunidade muito bem-vinda de usar a criatividade, né, para traduzir. Normalmente eu fico muito fiel ao original, mas nesse caso eu tive que inventar uma porção de piadinhas e fiquei feliz com isso, né? O outro livro da Judy Moody que eu queria comentar é Sua Majestade Judy Moody, que no início do livro a avó dela vem com a árvore genealógica dizendo que o antepassado deles morou lá na antiga Inglaterra, nos anos 1500. Aí a Judy fica muito entusiasmada, achando que quem sabe ela é parente da rainha da Inglaterra. Então esse livro é todo baseado na rainha da Inglaterra, ela escreve carta para a rainha, pergunta uma porção de coisas, se a coroa é muito pesada, não é? E tem expressões aqui que deu para adaptar, e tem um glossário no final. Por exemplo, across the pond, como vocês sabem, é uma expressão que quer dizer através do Atlântico. Né? No início, a Judy tem uma amiga na Inglaterra, de quem ela é pen pal, né? Ela se corresponde com a amiga, e ela diz: meu sonho é fazer uma viagem across the pond. E no final tem um glossário que eu adaptei um pouco também, coloquei a própria palavra pen pal. Tem uma porção de palavras que só se usa na Inglaterra. O livro é bem divertido. No fim, a Judy faz um aniversário dela, onde ela é a rainha, e a gente aprende uma porção de expressões do inglês britânico aqui. Então, pessoal, eu queria também falar um pouco dos livros do Chiclete, do irmão da Judy, que são muito interessantes. O Chiclete é um garoto esperto, inteligente, que gosta de ler enciclopédias e está por dentro de uma porção de fatos engraçados. Então tem um livro dele muito legal, que é o Chiclete Super-Herói do Sistema Solar, que é todo baseado no fato de que ele já tinha decorado todo o Sistema Solar, os planetas, mas Plutão foi rebaixado, como vocês sabem. Os astrônomos decidiram que Plutão não é mais um planeta, é um planeta anão. Então ele fica indignado aqui e diz assim: eles encontraram um planeta maior e mandaram Plutão embora. Assim ele foi expulso do Big Brother. Eu escrevi porque no original dizia He was voted off the island, né? Aquelas ilhas lá, daqueles programas reality. Então eu fiz uma adaptação aqui. Ele foi expulso do Big Brother, foi chutado fora do sistema solar. Plutão já era. E aí ele fica muito indignado com isso, e tem uma coisa engraçada que é a frase que eles aprendem todos na escola nos Estados Unidos para se lembrar da ordem dos planetas, né? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão. A gente sabe isso de cor. Só que como acabou Plutão, não é? Tem que terminar em Netuno, no N de Netuno. E isso deu margem a muitas piadas aqui, porque eles têm uma frase tradicional nos Estados Unidos para se lembrar da ordem dos planetas. Eu vou ler aqui para vocês as iniciais. My very excellent mother just served us 9 pizzas. My very excellent mother just served us 9 pizzas. Pizza termina. E aí não dá mais porque Plutão já não faz mais parte, então a pizza ficou de fora. E aí eles começam a inventar um monte de frases absurdas e sem sentido e muito engraçadas para memorizar a ordem dos planetas, tirando a letra P do fim. E eu fiz o possível aqui para fazer umas coisas também igualmente engraçadas e absurdas em português. E o outro livro que eu quero comentar do Chiclete é Chiclete e a Marcha dos Zumbis, que é muito engraçado, todo baseado no Dia dos Mortos, no dia 2 de novembro, onde eles têm uma tradição de que os mortos se levantam, é o dia dos desmortos, e as pessoas saem como uns zumbis pela rua. E eu descobri que aqui no Brasil também fazem isso. Achei no YouTube um clipe de pessoas andando na Avenida Paulista como zumbis, e tem o zumbi master, né, que manda neles, porque eles já não têm mais vontade própria, né, eles são súditos daquele mestre,
E então eu peguei um vocabulário lá desse vídeo de São Paulo para escrever aqui como é que foi a marcha dos zumbis, que isso acontece no fim do livro, né? Eles ficam se preparando e tem 1000 piadas, e aí o final vai assim: a noite dos mortos-vivos continuou a todo vapor. Os zumbis caminhavam em transe, em sua marcha rígida, braços esticados, gemendo e assustando os seres humanos que passavam. Apareceu então outro bando de zumbis, todos de uniforme escolar e cabelo azul, cambaleando, olhos arregalados, totalmente zumbificados. Então, isso também foi muito divertido de inventar. Pessoal, vou então terminando por aqui. Espero que vocês tenham gostado das minhas observações. Então, muito obrigada por me ouvirem. Um abraço para vocês, tudo de bom e até o próximo episódio.